No nosso passado, existia um cara chamado Thomas Hobbes que acreditava que nós, seres humanos, assim que nascemos, assinamos um contrato social. E nesse contrato social estava garantido todos os nossos direitos como cidadão, mas também dizia que as pessoas assim que nascem estão predestinadas a serem selvagens. Como pessoa, somos destinados a agir como animais e a sucumbir ao mal. E por causa disso, como sociedade, segundo Thomas Hobbes, precisamos de um líder que tenha poder o suficiente e impeça os seres humanos de agirem em seu estado natural, que é ser selvagem. Esse líder absoluto eleito pela sociedade iria impedir que a sociedade virasse uma bagunça, e ele iria impedir que os seres humanos ficassem estacionados no seu estado natural de preguiça e selvageria por medo do seu líder. E com um líder absoluto controlando as ações de uma sociedade e impedindo a selvageria e a preguiça, a gente teria, segundo Thomas Hobbes, uma sociedade perfeita. Uma sociedade que estaria evoluindo sempre com o incentivo do seu líder, seja por medo ou respeito. E partindo desse pressuposto, foi assim que nasceu o absolutismo. O conceito de termos um líder que nos controla para que tudo saia nos conformes começou a ter sua junção de ideias e conceitos organizados a partir de Thomas Hobbes. Mas com esse tal de absolutismo, é óbvio que muitas coisas ruins poderiam acontecer. E uma dessas coisas é o ser humano ficar cego com o próprio poder quando ele está na posição de líder e começar a abusar do poder para fazer todas as suas vontades. E dessa forma, não havia mais absolutismo, e sim uma tirania. A tirania é justamente isso, acontece quando temos um líder que oprime a gente como sociedade e nos obriga a fazer o que ele quiser. A linha tênue entre absolutismo e tirania é muito pequena. Todo líder absoluto vinha a se tornar um tirano com o tempo, porque essa também é nossa natureza como ser humano. A gente acaba se aproveitando do poder quando tem muito poder dado pra gente. Igual aquela frase de quer conhecer um homem, então lhe dê poder, que é muito famosa, que representa basicamente o que é o absolutismo e como o absolutismo se torna uma tirania. E para combater a tirania na nossa sociedade, foi criada a democracia, que funciona de maneira diferente. A gente, como sociedade, escolhe os nossos líderes em uma democracia. Algo que teoricamente funciona, porque o líder escolhido seria o que tem mais identificação com o povo e o povo teria a voz ativa. Mas é algo que não é totalmente certeiro, porque a maioria das pessoas muitas vezes não escolhem os melhores candidatos por uma série de problemas estruturais. E nesse momento você deve estar se perguntando que raios que eu tô falando e se você tá numa aula de história e filosofia ou num vídeo sobre Death Note. O vídeo é sobre Death Note e Death Note representa tudo isso que eu tô falando. Representa toda essa metamorfose política de absolutismo contra a democracia. Death Note representa uma sociedade que passa por uma metamorfose política e transita em alguns momentos por democracia e tirania. E é muito interessante a gente ver os impactos sociais dos dois métodos de governo na sociedade desse anime. A gente aprende com esse anime como seria mais ou menos a vida real se tivesse um método político tirano na nossa sociedade. E principalmente ele representa as consequências na sociedade dos dois métodos de governo e mostra também como o absolutismo se torna uma tirania. Você tá no canal Por Trás da Fechadura, se você não me conhece ainda eu sou o Phantom e bem-vindos ao meu canal. Eu peço o seu like nesse vídeo porque deu um trabalhão pra fazer, então não me decepcione, clica no joinha aí por favor. Vem comigo analisar a profunda ciência política e como ela afeta a sociedade que foi representada em Death Note. Vocês já estão careca de saber o roteiro desse anime. Um adolescente chamado Light Yagami, com um narcisismo enorme, porém muito inteligente, acha um caderno que tem a habilidade de tirar a vida das pessoas que ele quiser, só tendo o nome escrito e o rosto na mente dele para matar. E o Light começa a achar que ele é um deus predestinado que iria curar a sociedade de todo mal, e ele começa a executar pessoas que ele julga criminosas e que não contribuem em nada para a sociedade. A sociedade que o Light vivia era como a nossa sociedade da vida real. O sistema de governo era uma democracia e funciona como a vida real, com a sociedade escolhendo seus representantes e o povo tendo, teoricamente, maior voz ativa. Mas enquanto a sociedade é uma democracia, a lei muitas vezes não é aplicada porque a lei não é tão rigorosa.
E assim como na vida real, a sociedade do anime em uma democracia é dominada por crimes e todos vivem em um mundo de medo e desespero. E o Light, tendo essa ideia de ser o deus do novo mundo, de ser um líder absolutista, estava aplicando basicamente nesse anime a filosofia de Thomas Hobbes e o absolutismo. E quando a sociedade começa a ser liderada pelo absolutismo / tirania do Kira, a sociedade começa a diminuir as guerras, diminuir a criminalidade, diminuir qualquer roubo, e o mundo começa a se tornar um local seguro para viver. Mas isso acontece puramente porque a sociedade tem medo do Kira, tem medo da tirania poderosa que esse personagem construiu com o poder do caderno. E o que acontece é que o preço de você ter uma sociedade com segurança, igual a segurança que o Kira construiu com a sua tirania, é você ter mais uma sociedade com medo. O que era o medo das pessoas em seu estado natural de selvageria na sociedade, em uma democracia, se torna nesse anime o medo de um tirano controlando a sua vida e as suas ações. O medo de você dar muito poder na mão de alguém e essa pessoa ficar maluca e controlar tudo da forma que ela quer, que é o que acontece nesse anime. E ambos os estados políticos nesse anime, tanto o absolutismo do Kira quanto a democracia na era pré-Kira, representam muito bem a sociedade da vida real e todos os seus defeitos. Ambos os métodos de governo acabam gerando medo na população. Você só troca o medo da sociedade pelo medo de um tirano. Na tirania, temos a nossa liberdade vendida para uma pessoa só fazer o que quiser com a gente, mas temos alguma segurança na sociedade. E na democracia, ninguém controla diretamente a gente, mas a autonomia da sociedade na democracia gera essa sociedade de medo da liberdade humana e sua selvageria. As pessoas que antes tinham medo dos crimes cometidos pela sociedade passaram a ter medo dos crimes cometidos pelo Kira. E no fim, tudo acabou igual para a população. O interessante desse anime é mostrar justamente isso. Independente do lado político e modelo de sociedade, o ser humano dá um jeito de estragar tudo. O próprio Kira, que era o tirano daquela sociedade, ficou louco, por exemplo. Existe até um mangá que mostra a sociedade depois da morte do Light Yagami e mostra que a sociedade voltou a ter crimes porque não tinha nenhum tirano para impor medo naquelas pessoas. E a gente vê nesse anime uma sociedade que começa com uma democracia e com todos os defeitos que uma democracia tem, passa para uma tirania quando tem o Light Yagami, a figura do Kira, e volta a ser uma democracia depois da morte do Light. E a gente, como espectador, observa de perto todas as consequências positivas e negativas dos dois métodos de governo. E quando a gente fala que Death Note retrata muito bem a sociedade e todos os modelos políticos e como eles funcionam, a gente tá falando justamente sobre como esse anime retrata que nenhum modelo político é perfeito. E a nossa sociedade, devido ao estado natural do ser humano de selvageria, nunca vai reagir bem a qualquer modelo político. E a principal pergunta que essa obra deixa pra gente é sobre o que é melhor. É melhor a gente ter medo da liberdade do ser humano em uma democracia, ou é melhor a gente não ter medo da sociedade em uma tirania, mas ter medo de um tirano como o Kira? Essa pergunta não tem e talvez nunca tenha uma resposta.